Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós mostramos na Bíblia que Deus fez uma pergunta a Jonas. Repetindo o que nós falamos ontem também, Jesus foi o maior pedagogo que já existiu. E o método de Cristo, toda pedagogia deveria imitar, porque funcionou e funciona. Método que transformou vidas. Transformou homens que ninguém acreditaria em uma transformação. Mas Jesus o fez. Quando o método que Jesus usava, o maior deles era a arte da pergunta. Quando Deus fez uma pergunta aqui a Jonas, colocou Jonas para pensar. E agora veja o verso de número 5. Quando Jonas começou a pensar, olha o que aconteceu. Então, 4:5 de Jonas. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quando eu tomei uma decisão lá de Cristo, morava no estado de São Paulo, 24 anos, eu fui com 2 meses para São Paulo, poucos meses. Novinho, meu pai levou a família e ali mudou, né? Totalmente deixando o Nordeste, indo para o Sudeste. E chegando em São Paulo, meu pai tomou a decisão, mas eu nunca gostei de crente. Nunca. Tinha o pastor Pedro Pereira, saudoso pastor Pedro Pereira. Aquele pastor sempre foi atrás de mim, atrás de várias outras pessoas. E eu dizia, pastor, me esquece. Ele, jamais. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai fazer uma grande... Mas eu aprontava demais. Eu aprontava nas igrejas, eu aprontava com o povo. Eu não gostava de crente. E aí chegou a época da minha conversão. Eu tomei minha decisão. E Deus me tirou de São Paulo. Naquele momento eu não poderia ficar em São Paulo. Era muito arriscado, eu estava muito machucado. Tinha levado 8 coronhadas na cabeça. Estava me recuperando. Deus me tirou e me trouxe para a Bahia. Casei com minha esposa, uma pernambucana, que morava na Bahia. Tenho uma filhinha, Tamires, meu bebezinho, que já está com seus 20 e tantos anos. Técnica de segurança, já se formou em direito, já está aprendendo o que é a vida. Os anos passaram. Mas quando eu tomei minha decisão, que eu cheguei na Bahia, entrei para o seminário, e aí tinha um congresso no estado do Paraná. E eu saí daqui com 3 pastores, o único que não era pastor era eu. E eu disse, pastor Pedro Pereira, vou passar aí na igreja de Vila Rosa e vou pregar. E ele diz, aqui não. Escute até o final para você entender. Eu fiquei com a raiva do pastor. O pastor João Canto, que era o meu pastor aqui na Bahia, ele teve que tentar amenizar a situação e fazer uma reconciliação, porque eu fiquei com raiva do pastor. O pastor estava certíssimo. O que eu fiquei com raiva é que o tempo todo ele correu atrás de mim e orava por mim. Mas ele não sabia se a minha conversão era verdadeira, ele conheceu o passado. Deus me tirou imediatamente de São Paulo naquele momento. Então ele não sabia qual era a minha conversão. Como é que ele ia deixar eu pregar lá no púlpito da igreja dele? A igreja que eu mais preguei em São Paulo foi a Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Até no velório da minha saudosa mamãe, eles velam dentro da igreja lá, fui eu que preguei, pastor Pedro me chamou, é você que vai pregar. Toda vez que eu passava por São Paulo em alguma outra conferência, ele vinha pegar aqui um dia, viu? Separa um dia para pregar aqui. Louvado seja Deus pela vida daquele homem. Viveu para servir a Deus. Mas ele, irmão, naquele momento ele não acreditou. Hoje eu entendo, faço a mesma coisa que ele. Não deixa alguns pregar de imediato. Eu preciso saber se há conversão ou não. É preciso notar. Mas naquela época eu fiquei com raiva. Foi o mesmo que aconteceu com Jonas aqui.
Jonas foi lá, fez uma cabana, sentou, ficou lá quietinho, esperando ver o que ia acontecer com essa. Deixa eu ver se há conversão verdadeira com esse povo. Deixa eu ver se Deus vai subverter essa cidade ou não. Deixa eu ver se Deus vai fazer um julgamento. Deixa eu ver, eu não acredito que Deus vai conduzir esse povo. Eles não merecem o céu. Merecem sim. Se houve conversão, é céu. Merece no sentido, irmãos, depois da conversão, pelos méritos de Jesus, tá? Que ninguém merece, não. Não há mérito humano. Mas depois dos méritos de Jesus, aí nós temos o nome escrito no livro da vida. Então louvado seja Deus. Jonas não acreditou. Como o pastor Pedro não acreditou, como eu não acredito em algumas coisas de hoje. Preciso esperar, ver fruto. É no tempo de Deus. Nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Deus vai dar mais uma lição no profeta, para que ele possa acreditar que Deus nunca erra. Confia no Senhor, a palavra dele é perfeita. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, pela tua preciosa palavra. Continua nos ajudando, Deus. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens. Abençoa a Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, da qual o pastor Pedro deu sua vida, seu sangue, por aqueles ali, Deus, que ela continue trilhando nos santos e retos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, por nos conduzir e nos trazer até aqui. E usa, Deus, essas mensagens para edificar vidas, abençoar outros e que venham chegar até os confins da terra. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.